Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Boa tarde para quem resolveu também seguir esta conversa de casa. Acho que foi uma boa aposta. Era melhor terem vindo cá, mas também a sala não é muito grande e já está lotada. Porque toda a gente quer ouvir este senhor que vai falar hoje connosco, que vai conversar sobre viagens. E é uma pessoa que organiza comigo as conversas de viajantes e que normalmente não fala. Ou seja, não dinamiza nenhuma conversa de viajantes. E eu andei aqui a rodear. E quando é que é o Rui? E quando é que é o Rui? Até que eu consegui esta vitória de trazer o Rui Munhoz para conversar hoje connosco sobre viagens. Acho que consegui uma bela intervenção aqui e espero que todos fiquem tão felizes como eu fiquei quando ele disse que vinha cá falar, finalmente, que disse que esta conversa já esteve para ser em... 29 de dezembro. Obrigada, Rui. 29 de dezembro, só que, entretanto, confinámos, não sei se lembram, não é? Houve assim uma espécie de um reconfinamento breve, mas houve. Tentámos depois uma série de datas e calhou hoje. Já estou com uma outra. É hoje! É hoje, Rui. Obrigada por ter aceito. Obrigada por ter vindo. Boa conversa para todos. Obrigado, Cristina, pelas palavras. Obrigado a todos pela vossa presença e ao Centro Cultural Penedo da Saudade por tantas vezes e tão bem nos ter acolhido a todos. Esperemos, com estas palavras todas, até fico nervoso, que eu sou um rapaz muito enervado, de tenra idade e fico nervoso facilmente. Pois vamos a ver. A história das viagens. A maior viagem, nós já temos falado disso que nós todos fizemos, se calhar foi nestes últimos 2 anos uma viagem pandémica, não é? Em que as desigualdades foram crescentes no mundo inteiro. E este crescimento das desigualdades é sempre exponencial, porque crescem muito rapidamente, mas depois para voltarmos a uma situação de repor essas igualdades demora muito mais tempo do que aquilo que nós desejaríamos. Pois eu tenho a sorte, eu viajo, acho que gosto de viajar, não tenho certezas de nada. Dizem os meus colegas de trabalho que eu sou incoerente, que tenho umas opiniões num dia, outras opiniões no outro, mas que sou incoerente porque sou humano, somos todos um bocado. Porquê é que eu viajo? Se calhar a resposta seria porque sim, talvez porque sim, não sei mais, porque gosto, também é uma verdade, viajo porque gosto, viajo porque tenho algum orçamento, o que também não é daquelas condições essenciais, porque tem a ver com o tipo de vida que as pessoas têm. Há pessoas que cortam numas coisas, depois se calhar em vez de se beber 3 minis, bebe-se uma mini, em vez de ter um carro novo, tem-se um carro que dura 20 ou 30 anos, e pronto, é tudo uma questão de escolhas e de opções. Alguns amigos meus dizem que tu viajas por vício, viajas para te encontrares e depois como és um manipulador, nunca te encontras e voltas a viajar outra vez. Se calhar também é verdade. E desde há uns anos, desde há mais de 20 anos que me dizem, tu estás como o António, variações, só estás bem onde não estás, por isso viajas. Também se calhar é verdade. Viajo também porque gosto de estudar, porque gosto de aprender e está aqui uma pessoa que sabe que sou péssimo aluno. Estou sempre de braço no ar, sempre a fazer perguntas e sempre a chatear na primeira fila. Agora, tenho vantagens e desvantagens na viagem, como todas as pessoas. Por exemplo, eu acho que é uma grande vantagem. Eu não gosto de comer. Gosto de sardinhas assadas, gosto de bacalhau e gosto de frango de churrasco. Portanto, não gosto de comer, não gosto de mais nada. E cá aqui pessoas que também sabem isso. Não é? Estou-me a lembrar. Portanto, esparguete e massa há em todo o lado. Portanto, é fácil comer em todo o lado, não é? Mesmo quando aparecem comidas de que nós não estamos habituados, porque a gastronomia é também um padrão cultural de cada povo, de cada religião, é muito mais fácil para mim porque não tenho esses problemas. Depois talvez seja uma vantagem. Eu não me canso. Não tenho aquele hábito e, voltando a falar dos meus colegas de trabalho, que falo sempre deles, estão sempre cansados, ou cansados porque está frio, ou cansados porque está calor, ou cansados porque têm mania que são grandes atletas e carregam um caixotezito, ou não vão de casa para o trabalho a pé porque se cansam e depois andam meia hora à procura de lugar para o estacionamento. Eu tenho essa vantagem, não me canso. Tenho outra vantagem que é muito importante, não durmo.
E, portanto, se eu dormir 2 ou 3 horas, tenho pesadelos. Não vale a pena de dormir mais do que 2 ou 3 horas, assim tenho menos pesadelos. E aproveito esse período para estudar, para ler, para aprender sempre. E costumo dizer sempre aos meus amigos que tenho uma semelhança com a Rainha de Inglaterra, não me queixo. Não, never explain, never complain. Mas também tenho aqui algumas desvantagens fortíssimas. Enjoo muito e vomito. Normalmente vomito nas viagens. Por exemplo, o meu irmão está aí e um dos meus maiores vexames foi numa viagem pouco tempo antes da pandemia, a Tormes, à casa da Fundação Essa de Queiroz. Fui com o professor António Apolinário Lourenço, tínhamos trabalhos de casa, a Cidade e as Serras e Luz de Casa de Ramires, e eu fui todo o caminho a vomitar. Até lá, na entrada da casa de Tormes, a carrinha parou, eu vim para a estrada, vomitei e depois volto à carrinha. Isto não é uma conversa escatológica, mas é um bocado isso. E depois tenho outra desvantagem enorme, não gosto de fotografias, não tenho especial sensibilidade para tirar fotografias. Porque eu comecei há muitos anos a tirar fotografias e os meus amigos, os meus colegas diziam não cumpres as regras e falta aqui um quarto e um terço, isto, aquilo, aquilo outro. E o que acontece é como me ofereço para tirar fotografias às outras pessoas, as outras pessoas tiram fotografias a mim. E, entretanto, aparecem todas as viagens, isto é agora há 3 meses, em Bishkek, a capital do Tajiquistão. O que acontece é que é um bocado foleiro, estou presente em todas as fotografias, isto hoje em dia não é de bom tom, mas pronto, olha, é o que tinha de fotografias só para apresentar assim algum tipo de cenário. Tenho também outro grande problema, não sou especialmente dotado para falar línguas. Por exemplo, eu estudo muito e leio muito e tenho aulas em inglês. Estudo e estou nos apontamentos e consigo fazer apontamentos, e mesmo durante as aulas estou a fazer os apontamentos em português. Só que não tenho à vontade nenhum para falar inglês e custa-me imenso. Mas já voltaremos às línguas. Agora, eu gosto, a minha formação, essencialmente nos últimos 8, 10 anos, é de direitos humanos. Aqui, em Coimbra, em várias escolas, com civis e militares, e especialmente, que ocupam um lugar no meu coração, no quartel-general da Brigada de Intervenção, onde tenho tido, começou com formação em operações de paz e ação humanitária, com militares, em turmas de 40, 50 alunos, metade civis, metade militares, onde as aprendizagens teóricas e teórico-práticas sobre direitos humanos eram-nos explicadas e ensinadas por militares em direto de Cabul, de Bagdá, da República Centro-Africana, via Zoom, com a respectiva diferença horária, mas as transmissões funcionavam muito bem, e presencialmente com esses militares que estavam presentes em Portugal, na Brigada de Intervenção, e foi uma experiência fascinante que eu recomendo a todos. Todos os anos há esse curso de Operações de Paz e Ação Humanitária, presencial, aqui bem perto, no quartel-general da Brigada de Intervenção. Agora, o eu interessar-me pelos direitos humanos, estas minhas formações não têm nada a ver com o meu trabalho. Tenho a sorte de fazer conviver muitos heterónimos em mim. E convivem todos muito bem e gosto muito do que faço, gosto muito da minha equipa de trabalho, que costumo dizer que eu trabalho na Câmara de Cantanhede, não tem nada a ver com o que eu estudo e com outras coisas que faço, mas aquela é a perfeita equipa de trabalho e gosto muito de lá estar e dou-me bem com toda a gente e digo que é a melhor equipa de trabalho que aquela Câmara tem, que a Câmara é muito boa. Agora, o eu gostar dos direitos humanos dessa área não apareceu assim porque os deuses um dia me disseram, vais gostar de direitos humanos e dessa área. Isto tudo tem um histórico, tem um contexto familiar aplicando uma palavra que eu não gosto, é como se eu dissesse que nós, a nossa família, um pouco mestiços, porque bebemos de muitas culturas, de muitas línguas, de muitas situações, de muitas guerras até. O facto de eu me preocupar e sofrer com situações de guerras e com refugiados tem a ver comigo, desde há gerações. E, por exemplo, para vos explicar, os meus 4 avós nasceram em 1902. Por acaso, sei se conhecerem, não era difícil conhecerem-se. Por acaso, o meu pai e a minha mãe nasceram em 1932. Agora, eu fui educado a ouvir histórias. Por exemplo, tenho fotografias ainda em casa,
Eu e os meus irmãos, normalmente essas fotografias, os álbuns antigos de fotografias, ficam sempre comigo. Resolveu-se que os livros da Biblioteca da Família, milhares e milhares de volumes, que está em Cantanhede, será transmitida a quem a receba e a mantenha junta, em conjunto com os álbuns de fotografias de família das famílias antigas. O resto não interessa. Então, eu cresci a ver em minha casa a fotografia. A minha avó, Carlota, que nasceu em 1902, era a mais nova de 12 irmãos. E eu cresci habituado em minha casa a ver a fotografia de um irmão da minha avó Carlota, portanto, meu tio-avô, e que tinha uma gravata, e na gravata tinha pintado "Viva a Anarquia". Ele era discípulo de Bakunin. Portanto, já estamos em épocas anteriores à Revolução Russa. E muitas histórias, a viagem que eu estou a tentar transmitir-vos, quer dizer, são viagens confidenciais de família, não são viagens que se vão contar à mesa do café. Começou, eu lembro-me, por exemplo, já no tempo da monarquia, os meus avós maternos eram uma família republicana. E os meus avós sempre me disseram, que já morreram há muitos anos, maternos, que éramos uma família republicana, laica e livre-pensadora. Daí eu tenho sempre um imenso orgulho em termos a Constituição que temos. Tenho a Constituição na minha mesa de cabeceira e aquele artigo, o primeiro artigo da nossa Constituição, que diz: Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Enche-me de orgulho termos aquele livro e temos aquele primeiro artigo na Constituição. E continua a ser, e oxalá continue sempre a ser, porque isso dignifica-nos como seres humanos. E a minha avó Carlota contava sempre uma frase, uma história de família que aconteceu. Os meus avós, entretanto, por volta da Revolução Russa, já eram comunistas, o que era uma coisa que era muito difícil em Portugal. E uma vez, numa missa em Peniche, a minha avó não tinha a certeza, por volta talvez 1920, 1921, o padre na igreja de Peniche, a família da minha avó materna da zona de Bom Barral, Caldas da Rainha, uma zona, mesmo durante o Estado Novo, muito republicana, muito ligada, com muitas ligações ao Partido Socialista e ao Partido Comunista. E a minha avó era muito pequenita, não era pequenita, devia ser por volta de 1920, ela teria 18 anos, talvez. Numa igreja em Peniche, o padre estava a falar mal dos comunistas, mal da Revolução Russa. Isto é um tema que está muito em voga atualmente, infelizmente pelos piores motivos, falar-se de Rússia, falar-se de comunismo, e o padre dizia mal, e dizia que os comunistas iam para o inferno. E a minha avó, a memória que guardou daquela época foi que o irmão dela, um irmão mais velho, portanto tinha uma diferença grande, levantou-se e ergueu a mão, não sei se era a mão esquerda ou a direita, e diz: "Mentes, padre, não há céu nem inferno, há apenas um espaço infinito que nos cobre." Claro que depois o meu tio-avô pegou na avó Trindade, que era a mãe dele, que era uma senhora muito velhinha, que a minha mãe ainda conheceu, e vem para a rua, e veio a multidão com o padre atrás, nas ruas de Peniche, na igreja central de Peniche, e o meu tio-avô fazia assim com a mão, e a população gritava: é uma bomba, ele vai matar-nos. Claro, veio a guarda e prende-o, ele vai para a cadeia, e a minha avó contava muito estas vivências. Portanto, é a tal história. Por mero acaso, por meras contingências geográficas ou familiares, eu fui cair neste meio, e já quase do berço, eu bebi esta preocupação com os direitos humanos, com situações políticas e tudo. Por sua vez, em 1900, os meus outros avós, a minha avó Mercedes era espanhola, em 1936 há uma revolta, há um governo republicano, democraticamente eleito em Espanha, e há uma revolta dos falangistas, grupos fascistas, com o apoio de grupos fascistas da Europa inteira, fazem uma revolta em Marrocos. Depois, até a própria Inglaterra, na altura era o Império Britânico, facilita até a passagem do Estreito de Gibraltar das tropas de Franco, para mim um assassino, um criminoso de guerra que deveria ter sido julgado num qualquer tribunal penal internacional, que não havia na altura. E a minha avó, Sevilha, Huelva, Andaluzia, quer dizer, naqueles primeiros tempos de guerra, aquela zona adere logo ao franquismo. Adere a zona da Andaluzia e adere a zona do norte de Espanha, da zona de Burgos e a zona da Galiza. E havia muitos discursos inflamados na rádio espanhola, na rádio Andaluzia,
por parte de um general chamado Queipo de Llano, um homem, um energúmeno, um autêntico assassino, que fazia discursos na rádio apelando: vamos matar os comunistas, vamos matar os comunistas. É um discurso que não é atual, que sempre houve. Em cada época da história da humanidade, esse discurso tinha um poder, um opressor, e tinha uma vítima. Alguém que era necessário punir, executar, castigar, marginalizar. E a minha avó Mercedes, logo no início da Guerra Civil, no verão de 1936, veio viver para Portugal. Portanto, as coisas, os caminhos conduzem no sentido, eu e os meus irmãos fomos sempre educados, nós os 5, neste caminho dos direitos humanos, da democracia, da liberdade, de podermos escolher, podermos decidir e saber dar o valor de vida àquilo que nós temos de mais sagrado, que é a nossa liberdade, a nossa dignidade, o sabermos viver e escolher. Entretanto, nessa altura, coincide no verão de 36, a minha avó Mercedes tinha vários irmãos. E tinha um irmão que era padre, comunista, portanto, militava nas forças da República Espanhola. E tinha um irmão que era empresário, que era falangista. Logo desde o primeiro momento da guerra, aderiu às forças franquistas e, no primeiro mês de guerra, os 2 irmãos foram mortos. A minha avó veio viver para Portugal e voltou à Espanha, esporadicamente, nunca muito, mesmo quando morriam familiares, era sempre o meu pai e a minha mãe, que na Andaluzia sempre que iam aos funerais desses familiares, os avós e outros familiares, e a minha avó falou sempre a vida inteira em espanhol, nunca falou português. E dizia sempre: a guerra rouba-me a pátria, mas não me vai roubar a minha língua, nunca. Portanto, isto há todo um ciclo, todo mecanismos de conhecimento familiar que tive essa sorte. A comunicação era feita em família porque, pelo tal mel acaso, as pessoas juntaram-se. Entretanto, e dando um salto grande no tempo, não tão grande como isso, começa a Segunda Guerra Mundial em 39, 45, com toda aquela devastação terrível. E, no final da Segunda Guerra Mundial, a Áustria, como a Alemanha, é dividida pelas potências vencedoras. A Áustria também é dividida entre as potências vencedoras e é ocupada, tal e qual como a Alemanha, como a cidade de Berlim, que ficou retalhada. Só que por volta da década de 50, a Áustria assume-se constitucionalmente como neutral e as forças ocupantes deixam a Áustria e, pronto, torna-se um país independente. Mas no pós-guerra, a vida... O dia-a-dia na Áustria era paupérrimo, não havia comida e havia as tais forças vencedoras, potências vencedoras ocupantes na Áustria. E também, por mero acaso, houve milhares de austríacos que no pós-guerra vieram viver para Portugal e foram recolhidos em casas de famílias portuguesas. Também, por mero acaso, na família alargada da minha avó materna, vários desses austríacos vieram viver para Portugal. E criaram-se laços familiares, laços de afeto e de compreensão. Não havia laços de sangue, mas havia esses laços de afeto entre nós e a Áustria. Tanto que desde muito cedo habituámos-nos a ir de férias, a ir viajar à Áustria. Eu não tenho jeito para línguas, não sei uma palavra de alemão, mas habituei-me desde muito cedo a viajar à Áustria, como me habituei desde muito cedo a ir a Salzburgo, ir aos concertos de música clássica a Salzburgo, como desde muito cedo habituei-me a ir para a Baviera, ir a concertos. Resultado, tudo isto nos marcou e me marcou possivelmente. Aqui não há nenhum material genético, porque em 40, 50 anos não há nenhum material genético, mas há a predisposição da família. Quando uma pessoa é uma esponja e gosta de aprender tudo, e nós fomos educados assim, os nossos sobrinhos também, se calhar é mais fácil, quer dizer, a nossa família, por educação, por influência da nossa família, e também tivemos a sorte de termos professores extraordinários no secundário principalmente, e nos abrir os olhos e a consciência para a tal dignidade humana que é o nosso pressuposto. Então, os meus pais também... A minha mãe, por exemplo, durante as décadas 40, no pós-guerra, 50, 60 e 70, viajaram muito. Eu comecei a viajar nos anos 70, com os meus pais e os meus irmãos, e, no caso, a minha mãe e a minha avó, Carlota, que eram muito aventureiras, viajavam à aventura, por exemplo, por Marrocos, nos anos 50, e contavam-me sempre a história, numa altura, elas estavam em Tanger. Não era normal, propriamente, tendo em conta o que é a normalidade não existe. Mas pronto, para os padrões normais de duas mulheres, mãe e filha,
não era muito prático. Sim, sim. Não era muito prático, já lá chegamos. Ir para Marrocos sozinha nessa altura. Tanger era uma cidade internacional e, em determinada altura, há um golpe de Estado. Marrocos, a França tem muita influência como potência colonial na zona. Há invasões e Tanger passa a ser parte com a independência de Marrocos. E a minha avó e a minha mãe vêm recambiadas num barco de guerra francês. Tudo isto é extraordinário, não é? É mais importante do que ter grandes apartamentos, casas, carros novos, joias, tudo. Para nós isso era muito mais importante. Eu não critico quem tem esses bens, não. Mas para mim não me dizem nada. Sejam felizes e continuem a ser felizes com eles. Depois, também, durante toda a vida, a minha mãe ia, durante o regime fascista, a minha mãe ia muitas vezes à França buscar livros. E como é que a minha mãe entrou na escola de enfermagem aqui em Coimbra, muito nova, ia muitas vezes de França buscar livros. E como é que ela trazia os livros? Normalmente trazia a gabardine no braço e os livros proibidos, porque assim a PIDE inspecionava os comboios, ia ver as malas e tal, mas naturalmente os livros com a gabardine eram 2 ou 3 livros, ninguém notava. Isso resultou muito bem. E, entretanto, uma irmã da minha mãe, a nossa tia Adriana, com quem eu viajei muitos anos, morreu também há muitos anos, morreu em 84, viajou muito nas décadas de 50, 60, 70 e 80. E claro, depois chega o 25 de Abril, e que foi a data mais importante das nossas vidas. O 25 de Abril deu-nos tudo. Acredito que deu tudo a Portugal e à minha família deu tudo. Só a hipótese de termos liberdade, de conhecermos o que era a democracia e de sabermos viver em democracia, para nós foi fundamental. Então depois, logo a seguir ao 25 de Abril, abre-se outra porta gigantesca, que é essa nossa tia, as idas à União Soviética, à RDA, a Cuba, mas depois, como gostávamos muito de ver, intercaladas com idas aos Estados Unidos, por exemplo, e tudo isso contribuiu, foi aquele livro onde fomos quase sofregamente beber do que é a nossa cultura geral, o nosso universo cultural. Entretanto, nessa altura, eu lembro perfeitamente do 25 de Abril, tinha 13 anos, sou mais velho, de 5, nós temos 6 anos de diferença entre eu e a mais nova. Nós continuávamos a viajar muito e viajávamos de uma forma muito interessante, de carro. Por exemplo, uma Renault 4L. As Renaults 4L naquela altura tinham um banco de corrida à frente, que dava para 3 pessoas, e atrás um banco de corrida. O nosso pai, a nossa mãe e nós os 5, um à frente com os pais atrás, e íamos para Marrocos, por exemplo, sem nada marcado. Então, para mim, o chegar àquela zona de estrada, em Tarifa, onde se vê Marrocos do lado de lá, hoje é uma zona de surf e tudo, e uma zona onde já os alojamentos são caros e tudo, já era uma ânsia de liberdade. Quando eu chegava a Tarifa, antes de chegar a Algeciras, para apanhar o ferry para Ceuta ou para Tanger, e via a costa marroquina, para mim já era um grito de liberdade qualquer. Eu sentia-me viver. E então eu vivia sofregamente esse tempo, porque eu não sabia gerir as emoções. Ou estava a viajar, ou depois terminava a viagem e eu ficava triste, já ficava a planear a próxima viagem. E com os meus irmãos, e começávamos já a convencer os nossos pais. Então, e daqui a 3 ou 4 meses vamos aqui, vamos acolá. E fazíamos viagens fascinantes. São as únicas viagens de que eu tenho saudades. Porque as outras vou, e isto agora é no Quirguistão, há 4 meses. E essas viagens são aquelas viagens que me formaram como homem, e tenho imensas saudades dessas, porque são irrepetíveis. Também nessa altura comecei, devido às minhas raízes andaluzas, nós pensávamos sempre, por exemplo, a Semana Santa em Sevilha. São fenómenos culturais, e a minha paixão pelas religiões, fenómenos culturais excepcionais, e aquela paixão pela religião talvez tenha nascido na Andaluzia, em Almonte, no Rossio, onde há a peregrinação da Virgem do Rossio, que a imagem sai da igreja ao cair da noite, as ruas estão empoeiradas, e depois a imagem anda de ombro a ombro com aquela multidão, as pessoas pegam os miúdos, jogam os miúdos, quase empurram-nos para cima do andor, com a imagem da Blanca Paloma, como eles lhe chamam, e depois para tocar no andor, e quando o sol começa a nascer, aquela multidão vai empurrando, e há muito pessoal das comunidades ciganas andaluzas aderem a essa procissão com uma alegria contagiante e invejável, e o andor com a procissão é quase que empurrado, porque ao nascer do sol a Virgem do Rossio, a Blanca Paloma, tem que entrar na igreja e tem que estar na igreja. E aí eu acredito que tenha vindo
que tenha vindo esta minha paixão pelas religiões. E as viagens, por anos, viajávamos várias vezes pela Andaluzia, por Granada, percorríamos o Alhambra. Nessa altura eu tenho fotografias, por exemplo, no Pátio dos Leões do Alhambra, sentado em cima dos leões, eu e os meus irmãos, que é um perfeito disparate, hoje já é proibido e nunca o devíamos ter feito. Mas havia, naquela altura havia aquela imbecilidade natural e espontânea de se viajar por esses sítios e de conhecer esses sítios. As nossas viagens a Córdoba, a Mesquita de Córdoba, para nós era o símbolo da ciência, da astronomia, da matemática, das técnicas do al-andaluz, da literatura, da poesia, das mulheres que escreviam poemas na Andaluzia Islâmica, em Córdoba, que era a maior cidade da Europa nessa época, e esta paixão pelas religiões e pela cultura islâmica também deve ter nascido nessa altura. Estudávamos em pequenos nessa altura, fazíamos jogos de brincadeiras em que falávamos dos califados omíadas de Córdoba e fazíamos castelos, mas não eram castelos com torres de fadas como os da Disneyland, eram castelos com as muralhas com o pátio dos leões, o pátio dos arraianos, o jardim dos Andalivos, a Mesquita de Córdoba. Fazíamos isso em cartolina e brincávamos muito, tivemos essa sorte porque brincávamos muito em casa e fazíamos trabalhos manuais e podia-se brincar com os amigos, e tive também a alegria de que, quer na casa dos meus avós e na casa dos meus pais, a casa sempre foi uma casa de portas abertas, aberta aos amigos, aberta às famílias. As festas de anos eram feitas em casa. E os nossos pais diziam sempre, então se quiseres fumar, eu nunca fumei. Se quiseres fumar com 13 anos, fuma em casa, mas se quiseres fazer outras coisas, faz em casa, mas vais fumares em casa do que estás a fumar às escondidas, não era? E isto foi muito bom. E todo este estudo, de toda esta paixão pelas viagens e pela religião levou-me a muitos sítios. Por exemplo, é inesquecível, a Síria, há 12, 13 anos. Fui sozinho à Síria, estive em Damasco, fui a Malula, onde se fala o aramaico. Deve ser semelhante ao tempo de Cristo, não é? Pode não ser muito semelhante, mas terá algumas ligações. Eu estou sempre a olhar para aquele lado, porque está ali a Laura, é a minha professora de religiões e do Império Carolíngio, não é? Da estrutura militar do Império Carolíngio, e será oradora aqui sobre o Islão, uma religião de paz, ainda este mês, no final do mês. Fiz também este tipo de viagens sozinhos, ir sozinho à Jordânia, fazer a Via Dolorosa em Jerusalém. Fui sozinho, eu não sou religioso, gostava de ser, não sou, espero um dia vir a ser. Não sei qual é a minha espiritualidade, acredito que tenha alguma, mas não sou religioso e acho que as religiões são instrumentos de paz. Não concordo com... O José Saramago dizia que a Bíblia era um manual de maus costumes. Determinadas perspectivas, os livros religiosos podem ser manuais de maus costumes, mas também podem ser manuais de bons costumes. O que importa, acima de tudo, é a forma como nós encaramos a religião e a nossa vivência pela religião e o nosso respeito pela humanidade e pela diferença e pela diversidade de todos. Foi emocionante para mim, não sendo religioso, fazer sozinho a Via Dolorosa em Jerusalém. Cheguei a Jerusalém e fui tomar um café, eu não sou muito viciado em café, e sentou-se à minha mesa um senhor palestiniano que tinha continuado a viver em Jerusalém depois da guerra, da expulsão dos palestinianos, toda aquela zona, quem já foi a Jerusalém, aquela zona da esplanada, frente ao Muro das Lamentações. Ali haviam bairros construídos, bairros que foram destruídos para construir aquela esplanada após a ocupação daquele território, que era árabe e palestiniano, por Israel, e as populações foram expulsas. Mais tarde, há poucos anos, vim encontrar, por exemplo, na Jordânia, 50, 60 quilómetros de Jerusalém, netos dessas famílias que foram expulsas, nomeadamente muitas da Guerra dos 6 Dias, de 66, quando aquele território era administrado pela Jordânia, e as famílias são expulsas e levam a chave de casa. E agora, há poucos anos, na Jordânia, netos de pessoas dessas famílias mostraram a chave de casa, que eu também fui à Jordânia sozinho, gosto de viajar sozinho, gosto do silêncio da viagem, e estamos a 60 km de Jerusalém, e eles disseram, tu foste a Jerusalém, eu nunca fui, nem nunca poderei ir. Isto é trágico. E esta paixão das religiões levou-me também a, por exemplo, Varanasi. Eu fui a Varanasi em 92 e agora fui a Varanasi outra vez há cerca de uns 10 anos. E eu, quando cheguei de Varanasi, disse aos meus irmãos, aos meus pais, que não falaria de Varanasi durante 15 dias.
E só falaria depois, porque precisei de... a Índia é um país que eu, se me perguntassem, isto saltando um bocado na história, não sei se devo ir à Índia, não sei se estou preparado. Eu diria, então não vás, prepara-te e depois vais. Porque para irmos à Índia é necessário preparar-nos. Mas chegamos e nunca estamos preparados. Porque ainda temos a noção do que é luxo, do que é miséria, do que são cores. Cores como eu nunca mais vi, tive a sorte de já ir à Índia várias vezes, como eu nunca mais vi em mais nenhum país do mundo. Temos a noção do que são odores, cheiros. Temos a noção do que são multidões. É aquela preparação que nunca conseguimos ter, mas pronto. E essa vontade de conhecer as religiões levaram-me a Varanasi, também me levaram a celebrações hinduístas e budistas na Índia, no Nepal, na Indonésia, no Sudeste Asiático. E tudo isso é fascinante e tive a sorte de, apesar de não sermos religiosos na nossa família, por exemplo, a minha mãe, quando veio estudar para Coimbra, com 18 anos para a enfermagem, esteve num lar ali na rua Venâncio Rodrigues e na primeira noite, era a Dona Maria de Jesus, o lar diz-lhe Mabel, chamavam, o nome era em inglês, Mabel, era o nome de uma prima da minha avó Carlota que tinha morrido muito nova. E a Dona Maria de Jesus dizia Mabel, tratava de Mabel, vamos à missa na Sé. E a minha mãe foi. E depois toda a gente ficou muito satisfeita, muito entusiasmada no primeiro dia da escola de enfermagem aqui, que tinha ficado entusiasmada por ir à missa na Sé e o bispo ter falado com as pessoas. E a Dona Maria de Jesus perguntou à minha mãe, e a minha mãe disse, sim, gostei, respeito muito, mas eu não sou religiosa. E no jantar rezava-se. Não sei se era antes, se era depois da refeição, aqui no lar. E essa senhora disse assim à minha mãe, então fazemos o seguinte, era antes da refeição. Nós rezamos todos antes da refeição. Quando acabarmos de rezar, a minha mãe entrava na sala para jantar depois de rezar. Portanto, mesmo isto em pleno fascismo, desde que as pessoas tenham consciência, desde que as pessoas amem a democracia, a liberdade e respeitem a livre escolha dos outros, isso é muito importante. Isto, independentemente dos regimes, há sempre pessoas boas, sempre pessoas que gostam da democracia, sempre pessoas que gostam da liberdade. E nesta viagem pelas religiões, fascina-me sempre, e tive a oportunidade de ir a Cuba várias vezes num grupo de amigos que íamos levar medicamentos e material médico e de enfermagem de médicos e enfermeiros portugueses para médicos e enfermeiros cubanos. Uma vez por ano ia lá algum de nós. E depois também, em termos de... relacionávamos muito bem com a Embaixada de Cuba no sentido de sermos responsáveis, aconteceu-me a mim algumas vezes, até umas vezes aparecem no meu lugar na Câmara de Cantanhede os inspectores do CEF, sermos responsáveis, assinámos o termo de responsabilidade de cubanos que vinham para Portugal. E tudo isto é maravilhoso e também aprendi muito naquelas cerimónias, chamamos um sincretismo religioso cá em Cuba, cá na América Latina, cá em muitas regiões do Brasil, que é fascinante. Depois irem à missa da Igreja Católica e depois fazerem as orações e as devoções a Iemanjá e aos orixás, todo este espanta-me e encanta-me toda esta capacidade que o ser humano tem de buscar o conhecimento, a descoberta de alguma coisa no religioso. E já falámos muitas vezes acerca disso. Quando é que começou, na Biblioteca Geral falámos de quando é que o homem começou a ser religioso? Se calhar, hipoteticamente, quando começou a celebrar o culto dos mortos, a respeitar os mortos, a dar uma sepultura aos mortos, a colocar lá algum objeto para respeitar os mortos. Mas continuo sempre quase neste vício pelas religiões. Gosto muito, em termos de viagem, de percorrer as igrejas românicas das Astúrias, colocadas no caminho de Santiago, como gosto muito de percorrer as grandes catedrais góticas na Europa. Eu achei que, por exemplo, não direi a Santiago, mas, por exemplo, a Catedral de León, em Espanha, a Catedral de Chartres, e se eu conseguir tentar, que é difícil, recuar 500 anos e pensar assim, a um peregrino miserável, que chegava ali depois de longas peregrinações até Santiago de Compostela,
porque Santiago não tinha a porta em madeira, aquele pórtico da glória estava aberto, onde nós antes podíamos pôr a mão e encostar a cabeça, agora já não podemos tocar naquela obra magnífica do mestre Mateu. Então, quando o peregrino chegava lá, tinha a certeza que ali era a casa de Deus. Quando um peregrino chegava à Sainte-Chapelle, a Paris, que é maravilhosa, ou à Catedral de Chartres, sabia que ali era a casa de Deus, porque ali havia uma finalidade para aquele caminho. E é esse encantamento que eu continuo a ter. E falando de religiões, por exemplo, em Portugal existe um mosteiro em Santo Tirso, o mosteiro de Singesverga. Qualquer pessoa pode inscrever, é só para homens, deverá haver para mulheres, mas, por exemplo, não conheço nenhum. Qualquer pessoa, através da internet, inscreve-se e pode passar um fim de semana, uns dias. Aquilo tem só um limite de uma semana no máximo para a pessoa poder ir lá, não fazer nada, estudar, pode assistir às cerimónias religiosas, pode ir ao jardim, à horta, pode fazer daquilo albergue. É para uma pessoa estudar, para ler, para estudar para uma tese, para um trabalho, para um exame, e é o espaço religioso, o espaço místico religioso, arquitetónico, como representação arquitetónica. Acho que é um espaço extraordinariamente tranquilizador. Isto é na Etiópia. Foi um mês antes em Lalibela, um mês antes da pandemia. É extraordinariamente libertador, extraordinariamente confortável para alguém que gosta de religião, mas para alguém que gosta de estar só com ele e só com o mundo. Também há outros mecanismos formas de viajar muito interessantes, que são albergues religiosos em Itália. Por exemplo, estive isto é em Lalibela, estive num albergue em Assis. Assis tem um clima frio mesmo do verão, é a montanha, é um pouco mais frio, e é muito bonito estarmos em albergue em Assis. Eu ainda estive, devido à minha idade, os meus colegas da Câmara de Cantanhede dizem: tu és um homem do século XIX. E eu respondo assim: pois, sou um homem do século XIX, mas consegui ir, era miúdo, às grutas de Altamira. Não era? Na década de 70. Hoje já não podes ir, vais a uma cópia, não é? Tem as vantagens, como eles dizem, de ser um homem do século XIX. E depois, entretanto, a data, como eu falei há bocado, que marcou a nossa família, foi aquele dia 25 de Abril, que foi o dia fundamental das nossas vidas. E não me canso nunca, e é também nosso lema, naquele poema lindo que a Sofia de Melbrenner tem na obra O Nome das Coisas. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livre habitamos a substância do tempo. Esse dia fundamental e eu sou tendencioso, defendo o 25 de Abril, defenderei sempre a nossa democracia, a escola pública, a saúde pública, a segurança social pública. Até que a voz me doa, defenderei sempre estes valores que para mim são os valores máximos da democracia. E em 74, após o 25 de Abril, acontece uma viagem também muito importante para mim. Ia sozinho e nessa altura era necessário, havia limites de verbas, 74, 105, 76, para colocarmos no passaporte. Se eu bem me lembro, inicialmente eram 2,5 contos. Depois passou para 6 contos. E essa verba englobava tudo. O pacote de viagens que nós comprávamos, a agência de viagens ou o avião, tinha as folhas final do passaporte, e isso era escrito no passaporte. E eu, na altura, uns meses depois de 25 de Abril, vou para Londres e não tinha autorização. Na altura era o pai que dava autorização. Foi pouco depois de 25 de Abril. E no aeroporto de Lisboa, então não tem autorização, etc. e tal. E alguém diz: então deixa passar o rapaz, diz para o colega: o rapaz também não vai fazer nenhuma revolução para Londres, não é? Tudo isto, eu, por exemplo, atualmente, se eu não puser a chave do carro no mesmo sítio todos os dias, eu esqueço que não tenho a chave do carro. Mas estas memórias não se apagam na minha cabeça, portanto, é muito importante. E em 74 vou ao Museu Britânico pela primeira vez. E o Museu Britânico para mim era algo do outro mundo. E então, porque os meus avós me falaram, porque a minha tia me falou, o que é que eu vou ver no Museu Britânico? O cilindro de Ciro. O cilindro de Ciro é um cilindro em cerâmica da época de Ciro, o grande rei da Pérsia, e que naquele cilindro em cerâmica há uma ordem, quase com um decreto de tolerância. O imperador Ciro da Pérsia permite aos povos conquistados manter os seus costumes, a sua língua, os seus hábitos e até a sua própria religião. Portanto, eu disse no início que isto da devoção aos direitos humanos e à democracia não me foi dada aos trambolhões. É como a democracia. Não foram os deuses do Olimpo que nos deram as coisas aos trambolhões.
eternamente adquiridas para todo o sempre. Temos que lutar pelas coisas, temos que lutar sempre pela democracia, porque hoje é garantida, mas pode não ser garantida daqui a uns dias. E então, essa viagem, esse fascínio, eu ao observar, em 74, eu tinha 13 anos, aquele cilindro de cerâmica, e marcou para mim a minha vida, e foi antes da pandemia, tive a oportunidade numa aula sobre Direitos Humanos e Religiões aqui em Coimbra, com o professor Jonatas Machado, que é diretor da Faculdade de Direito. Ele perguntou que é para nós a representação mais antiga da democracia. E eu, como sempre, sou aquele aluno mete-nojo na primeira fila, levantei o braço e disse: senhor professor, o cilindro de Ciro. E o professor veio falar comigo e tivemos a falar e tal, e depois os meus colegas diziam-me assim, isto ainda foi poucos meses antes da pandemia, aulas presenciais. Pois, o professor só deu a aula para ti. Eu disse: depois tu ficaste calado, o que é que queres? Eu não obriguei o professor a dar aula só para mim. E todo esse processo, depois, nos anos 70, seguiu-se outro tipo de aprendizagens, e nas nossas ligações familiares à Alemanha e à Áustria, foi as viagens pelos campos de concentração. Eu fui muito novo ao campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, perto de Linz, onde estavam muitas crianças, e agora, há 12 anos, fui lá com a minha irmã e levei lá a minha sobrinha. Claro, a minha irmã e o meu cunhado com aquela história, os meninos não podem saber, ficam magoados, etc. e tal, e eu insisto sempre que, mesmo esta terrível guerra da invasão da Ucrânia, como é que explica às crianças? Explica-se a verdade, mas sem alarmismos. Não vale a pena sermos complicados, não vale a pena enganá-los, não percebo nada de psicologia, nem sequer é da minha área, é uma área fascinante, mas então explicamos as coisas, explicamos a verdade, com cautela, sem alarmismos, sem os fazer entrar em pânico. E então, desde miúdo, fui nas minhas várias viagens à Baviera, fui a Dachausen, não sei nada de alemão, é perto de Munique, Grande Concerção, depois fui a Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, quer dizer, e essa quase que viagem de peregrinação que os meus pais me incentivaram a fazer, e que ainda bem que eu fiz e que alguns dos meus irmãos fizeram, é muito importante para dizermos. E há pouco tempo aqui o Nuno falou da viagem a Auschwitz. Nunca mais, isto nunca mais se pode repetir, mas nunca mais se pode repetir na Europa, nunca mais se pode repetir na Palestina, que esquecemos sempre da Palestina. E eu estou de alma e coração com os ucranianos que se foram vítimas de uma invasão, porque atualmente um Estado soberano, a Rússia, invade outro Estado soberano, a Ucrânia, desrespeitando totalmente o direito internacional, desrespeitando o direito internacional humanitário, desrespeitando a Carta das Nações Unidas. E é preciso não esquecermos as guerras silenciosas, não esquecermos a Palestina, não esquecermos, por exemplo, aqui tão perto e que não se fala, o antigo Saara espanhol, entre Marrocos e a Mauritânia, que é um campo de concentração a céu aberto, em que as pessoas são proibidas de utilizar a sua própria língua. Não esquecer um conflito do Iémen, em que a Arábia Saudita, que é o grande aliado dos Estados Unidos e dos países ocidentais, bombardeiam o Iémen e massacram as populações. Saiu o relatório da ONU há poucos dias das necessidades de alimentos e de medicamentos para a população do Iémen. Ninguém liga, toda a gente se esquece. Esta história, a vida é uma aprendizagem, a aprendizagem é uma luta, e tive essa sorte do caminho se tornar favorável a esta minha viagem pela vida. Lembro também, não posso esquecer, isto é as procissões da alegada Arca da Aliança, que acontecem de X em X anos na Etiópia. A data não está marcada, eles podem resolver. Quando os padres ortodoxos resolvem, trazem a arca cá fora. Ela é marcada uns meses antes, por isso é que eu fui à Etiópia em novembro, dezembro de 2019. Então, nessa altura, voltando ao argumento, fui à última fronteira chamava-se Europa Livre, entre a Áustria e a Checoslováquia. E isso me marcou também, porque eu também queria ir àqueles espaços geográficos, físicos, culturais e literários. E isto é também muito importante para mim. Eu, como não durmo, gosto muito de ler. Os meus irmãos, os meus sobrinhos também são autênticos ratos de biblioteca. Quando os meus sobrinhos eram pequenos, vinham aqui aos hipermercados, ou vinham à FNAC e pegavam nos livros e folheavam os livros. Às vezes, como tinham 2, 3 anos, viravam o livro ao contrário. E eu e os meus irmãos punhamos o livro direito, para habituarem a ter o contacto com o livro, a sentirem o cheiro do papel do livro. Eu continuo a ler os jornais em papel. Leio alguns online, como Al Jazeera,
como vários jornais e publicações, quer de esquerda ou de direita. Via, por exemplo, a RT, a TV russa, que não posso concordar que as entidades da União Europeia tenham proibido um canal de propaganda. Era um canal de propaganda. Para mim era ridículo, mas era uma propaganda que temos que respeitar. Não vamos utilizar os mesmos mecanismos que condenamos ao outro, vamos utilizá-los e aplicá-los, porque somos nós a aplicar, então já não são tão negativos quando é o outro a aplicá-lo, porque esta história de um e do outro é muito complicada, e tenho falado várias vezes, há bem pouco tempo havia aí numa Rua da Alta de Coimbra, escrito numa parede, a propósito de um ou outro, um dia tu poderás ser o outro na tua própria rua. E isso depois foi caiado, há muitos grafites muito interessantes aí escritos na Alta. Foi numa viagem literária sobre as casas onde tinham vivido Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, e estava lá esse grafite. Um dia na nossa própria rua nós podemos ser o outro, nunca nos podemos esquecer isso. Nada é eterno, nada nos foi dado pelos deuses do Olimpo, e nada é eternamente garantido. Agora, a leitura, como eu ia dizer, foi sempre muito importante. Eu continuo a viajar com essa de Queiroz, continuo a deliciar-me com o Egito e as notas de viagem, continuo a deliciar-me com as crónicas de Paris, com os livros sobre Cuba escritos pelo Essa de Queiroz, tudo isso. Continuo a deliciar-me com os livros de Ferreira de Castro, Os Pequenos Mundos, As Grandes Civilizações, A Volta ao Mundo. E há muitos anos, quando o Ferreira de Castro morreu, ele está enterrado na Serra de Sintra, foi poucos meses depois do 25 de Abril, houve um comentador daqueles na televisão que dizia assim uma coisa que eu acho um absurdo. Dizem que o Ferreira de Castro não viajava, fechava-se em casa a estudar e não viajava e escrevia as coisas. Isto é mentira, o Ferreira de Castro foi humanista e viajou muito. E eu, há uns anos, na Câmara de Cantanhede, disse que a um colega meu, eu não viajo, eu fecho-me em casa a ler e depois finjo que viajo. E não é que essa moda pegou. E as pessoas continuam a dizer. Mas me aconteceu também no meu local de trabalho uma coisa deliciosa, na Câmara de Cantanhede. Estavam umas colegas minhas, estavam a varrer o chão do claustro e eu desviei-me. E uma diz para a outra, este senhor, se fosse de Badajoz para lá, já não se importava com a poeira. Eu acho isto delicioso, não é? Isto é carinhoso, não tem minimamente nada de ofensivo, porque é carinhoso, porque a senhora disse com a sua naturalidade, se fosse Badajoz para lá, este senhor podia ter dito este gajo, já não se importava com a poeira que estava à aventura. E continuo a viajar sempre pelos livros. Continuo a viajar com Alexandre Herculano. Continuo a gostar daquela obra magnífica que ninguém lê, o Eurico, o Presbítero, continuo a gostar dos visigodos, dessa cultura toda. E em minha casa nunca houve uma matriz cultural anglo-saxónica, não. Em minha casa a matriz cultural era francesa, o padrão cultural. A minha mãe, a minha avó, a minha tia falavam francês e tocavam piano. Mas isto era verdade, era literal. E sempre li os autores portugueses, os autores franceses, e sempre li os autores russos. Em minha casa, Dostoiévski sempre se leu, Tolstói sempre se leu. E voltando ao mesmo, à tremenda história da atualidade, isto é horrível, é criminoso. Houve congressos sobre Dostoiévski que foram proibidos em vários países da União Europeia. Mas como é que se pode cometer esta barbaridade? Dostoiévski é universal, é o símbolo da liberdade. Quem já leu O Crime e Castigo, que obra magnífica. Quer dizer, como é que podemos proibir ou inibir ou dificultar a leitura dos grandes autores russos que formam a cultura, o nosso património universal? É aquelas aberrações que os populismos baratuchos levam. E por isso hoje eu não tenho esse padrão de referência o falar inglês, como eu disse, é-me extraordinariamente difícil. Agora, a cultura alemã, apesar de não falar alemão, sempre houve, a partir da década de 50, essa forte ligação à cultura alemã e a forte ligação à Áustria e à Alemanha. Nomeadamente, por exemplo, e depois havia aqueles programas de televisão do António Vitorino de Almeida, passados em Viena. Nós íamos a Viena desde muito miúdos, íamos a Viena da Áustria, íamos a Innsbruck, íamos também para a Alemanha. Depois lembro perfeitamente, uma vez, que aquilo correu muito mal, estávamos na Baviera, andei a ver aqueles castelos do Ludwig, que eu hoje acho aquilo foleira à bruta, com torres e torreões, tudo pastiche, tudo colado, e fomos na festa da cerveja, a Oktoberfest em Munique. Fui à festa da cerveja e, claro, deu o resultado que havia de dar, vomitei o dia inteiro e senti-me mal disposto, mas pronto, também vivi muito na década de 60 e os meus irmãos pelas séries de televisão. Lembro de séries
por exemplo, uma série, A Queda das Águias, era uma série da década de 70 sobre a queda dos impérios europeus no pós-guerra mundial, os impérios, os Romanov na Rússia, os Habsburgos, lembro todas essas séries de televisão que nós víamos aquilo, havia um canal, depois havia mais tarde o segundo, mas a televisão começava cedo e acabava cedo, e vimos aquela série de televisão. Lembro de outra série, As Nascentes do Nilo, séries a preto e branco, em que eu andava e nesta viagem fui ao Nilo Azul, à nascente no Nilo Azul, nesta viagem de novembro, dezembro de 2019. A Queda das Águias, outra série sobre a Segunda Guerra Mundial, daí também a paixão sobre a Segunda Guerra Mundial. A Memória do Nosso Tempo. Do Nosso Tempo era uma série que dava ao sábado à tarde na RTP1 e nós víamos, eu e os meus irmãos, víamos aquilo quase como uma devoção religiosa, porque para aprender. E também nos divertíamos imenso com as séries do Sandokan. Havia umas canções parvas e porcas que cantavam dos romances do Sandokan e da Mariana, porque aquilo tinha um ritmo muito... fixava-se muito bem. Todos aqueles filmes históricos, autênticas aberrações que se faziam dos romanos, da Idade Média, do Robin dos Bosques, que não tem nada de histórico aquele filme, era que passavam na televisão à tarde, e eu viajava sempre com esses filmes. A política sempre teve a tal importância fundamental na minha família. Da parte dos meus avós maternos e da família, muito mais à esquerda, e da parte dos meus avós paternos, muito mais à direita. A minha avó Mercedes, apesar de ser uma refugiada da Guerra Civil de Espanha, foi sempre muito fechada. Nunca falou abertamente da Guerra Civil de Espanha. Hoje em dia, quer dizer, talvez eu e os meus irmãos devêssemos ter abordado mais as questões da Guerra Civil de Espanha, se calhar não vimos abertura da parte dela, se calhar nós estávamos demasiado centrados no nosso egoísmo, das brincadeiras de crianças e adolescentes, e foi uma pessoa fechada a vida inteira. E havia muitas reuniões familiares, grandes reuniões familiares, que se falavam na casa de família. E então a minha mãe fazia sempre um cartaz que colocava, e o cartaz ia sempre assim, na porta. Isto nos anos 75, 80, 85. Nesta reunião familiar não se discutem opções ou ideologias políticas. E a festa corria sempre muito bem, os jantares de família com 30, 40 pessoas, não havia problema nenhum. Porque perante a comida e a bebida, não vale a pena falar-se de política, não é? É o folclore de todos nós, conservadores ou não conservadores. E também, nessa altura, também houve uma despreocupação da parte dos meus pais muito saudável. É que nós viajávamos numa altura, na década de 60 e 70, havia grandes atentados na Europa. Havia vários grupos, e os atentados muitas vezes não eram derivados aos próprios grupos. Às vezes havia movimentos ocidentais, até pró-americanos, que fomentavam e incentivavam e financiavam algum tipo de atentados de grupos da esquerda radicais, e falámos nisso, da Operação Gládio, o Zé Luís estava ali a dizer que sim, da estação de Bolonha, 80, 100 mortes e tudo. E nessa altura viajávamos por exemplo, quando o Aldo Moro foi raptado e morto em 78, eu no mês seguinte fui para a Itália com o meu pai, foi das minhas primeiras viagens à Itália. Quer dizer, era inconsciência, se calhar era consciência. Mesmo quando nós viajávamos na 4L para Marrocos, não havia a CPCJs, porque senão, por acaso, nós os 5 teríamos sido retirados aos pais. Tivemos sorte em viver nessa altura, nesse tempo. Vivíamos na época dos atentados. E lembro perfeitamente, o Franco morre em novembro de 75. O último processo, naqueles últimos anos, foram terríveis. Lembro do processo de Burgos, em que o Garmendia e o Otaegui já tinha sido o 25 de abril em Portugal, o Garmendia e o Otaegui foram garrotados. A pena de morte em Espanha era um aparelho metálico que se punha ao pescoço e depois o carrasco apertava. Nessa altura, no pós-25 de abril, nós, portugueses, cometemos um ato muito feio. Largámos fogo à Embaixada de Espanha, na Praça de Espanha. E houve saques mesmo, largámos fogo. E nessa altura, nós íamos muitas vezes para a Espanha. E não posso esquecer também que havia movimentos revolucionários, por exemplo, em Madrid. Uma vez, não tínhamos dinheiro, não havia multibanco, tivemos que ir à Embaixada pedir dinheiro porque o carro avariou-se em Madrid. Mas os problemas resolveram-se com naturalidade e sem stress. E lembro perfeitamente de ver grupos falangistas escreverem a preto nas ruas, Arriba Franco. Mas agora já vou completar a frase.
Creio que em 73 o primeiro-ministro espanhol era Luís Carrero Blanco e na calle Hermanos Becker em Madrid foi colocada uma bomba e o carro do Carrero Blanco, que era um amigo da família Franco, principalmente da mulher do Franco, da Carmen Polo, e o carro rebenta a bomba e o carro vai parar acima de uma igreja, o Carrero Blanco aos pecados, o carro aos pecados. E agora, os falangistas escreviam, havia muita violência nas ruas, era terrível mesmo. E nós íamos para a Espanha sem problemas nenhuns, espantosa inconsciência, espantosa e saudável inconsciência. E os falangistas escreviam, arriba Franco. E depois vinham os grupos de esquerda, escreviam a preto, e que escreviam a vermelho, mais alto que Carrero Blanco, ou seja, mais alto que Carrero Blanco. Quer dizer, e isto era de facto, foi uma oportunidade, ainda bem que eu nasci em 61, porque tive essas vivências, ainda bem que os meus avós e os meus pais me propiciaram essas vivências, essas viagens pela vida, pela realidade. Lembro-me na altura também em Espanha, havia um cardeal, que era o cardeal Tarancón, que era um cardeal que tentava fazer um papel de mediador e proteger às vezes, exercer uma certa influência para proteger os prisioneiros políticos, que eram imensos, e lembro de ver grupos falangistas escreverem, era o cardeal Tarancón, Tarancón al Paredón. O paredão era onde eram fuzilados. Temos aqui um especialista da Guerra Civil de Espanha que defendeu tese, está lá ao fundo, sobre a Guerra Civil de Espanha. E toda esta vivência é excepcional. Como estava a falar há pouco, na estação de Bolonha, em Itália, o rapto do Valdemoro, havia tanto sempre. Nós íamos para a Alemanha, havia o grupo Bader-Meinhof na Alemanha, Andreas Bader e o Hilf-Meinhof, as Brigadas Vermelhas em Itália. Mas as Brigadas Vermelhas em Itália eram financiadas pela Operação Gládio, que eram dinheiros vindos de países ocidentais e dos Estados Unidos e tudo. Toda aquela mistura de extremismos. E eu, nessa altura, se me perguntassem como será o ano 2000, 2010, 2020, eu disse, será um ano de paz, vamos dar todos uns com os outros, as religiões vão se entender, vai haver saúde para todos, pública, educação pública para todos, as pessoas vão, e afinal, temos hoje em dia um ressurgir dos populismos, dos nacionalismos, e as pessoas agir com fúria, com raiva, com dolo, quando somos todos iguais e somos todos diferentes. E a nossa extraordinária riqueza é sermos todos diferentes. Não é só riqueza em termos genéticos, mas também riqueza em termos culturais. E voltando a essa época de ouro das minhas viagens, por exemplo, os atentados nos Jogos Olímpicos de Munique, que houve muitos mortos, em parte, hoje está estudado por culpa da polícia alemã, que no aeroporto de Munique faz uma intervenção para tentar libertar os israelitas, os desportistas israelitas, e morre muita gente. Eu fui a Munique em 73. Foi a primeira vez. Fui a Munique. Esta é a tal inconsciência. Depois, como eu falei há pouco, após o 25 de Abril, há aquele abrir da nossa família para os países socialistas. Ou seja, o RSS, a RDA, Jugoslávia. E o que é que acontecia? As pessoas da família normalmente inscreviam-se Associação de Amizade de Portugal, a RDA. A Associação de Amizade de Portugal, o RSS. E íamos. Mas só que depois apanhávamos uma desilusão, porque aquela ideia de democracia, de pluralismo que nós tínhamos, não era a ideia que encontrávamos lá. E claro, ir à União Soviética, é um privilégio ter ido à União Soviética em 80, Moscovo, Leningrado, São Petersburgo, Kiev, na Ucrânia. Mas depois, eu costumava dizer, a União Soviética, nós vínhamos com ideias diferentes, porque íamos lá, sempre éramos uma família tendencialmente comunista, mas depois víamos lá a dizer assim, não, então não é isto que nós queremos. Em 80 foi ano dos Jogos Olímpicos em Moscou. Não é isto que nós temos. Mas eu costumo dizer sempre, a União Soviética ainda era uma brincadeira de crianças. Para homens de barba rija, assim era a RDA. E a RDA era, de facto, um choque cultural gigantesco, porque nós podíamos, a partir da antiga República Federal, a capital era Bona, havia uma estrada que atravessava a RDA até Berlim. Era-nos permitido passar, e mesmo em Berlim nós podíamos atravessar para Berlim-Leste. Podíamos atravessar, íamos e vínhamos. E na RDA havia mesmo um regime claustrofóbico. E ali era muito notório, porque Berlim dividido ao meio, o que é que acontecia? O regime socialista era, não sei nada alemão, Erich Honecker, o presidente do Partido da República Democrática Alemã. O regime socialista procurava fazer um catálogo, exemplo da sociedade, até da arquitetura socialista em Berlim Oriental. Aqueles prédios de arquitetura monumental socialista, muito funcional, muito disciplinada, um urbanismo muito funcional, ruas largas, passeios largos, urbanismo magnífico, aliás,
E depois, Berlim Ocidental era a cidade do luxo, era a capital do luxo, do supérfluo. As autoridades de Berlim Ocidental tinham que exibir que tinham laranjas quase de graça na população, porque em Berlim Oriental não havia essas laranjas. Havia aquele contraste, e eu então, ao vir da RDA, eu resolvi não ser comunista. Seria democrata. Tenho tentado ser até hoje, porque a democracia é um processo de aprendizagem contínua. Nós dizemos todos que somos democratas, mas muitas vezes, quando nos toca à porta alguma coisa, deixamos de ser, não é? E o racismo, a xenofobia, o não sermos democratas está em nossa própria casa. O inimigo o racismo é a caixa de Pandora. Nunca o devemos abrir. Porque somos muito bons a achar acerca dos outros. Mas depois, quando toca a nós, não conseguimos ter aquela imparcialidade. É sempre uma luta que temos que ter contra nós próprios. E, continuando na viagem, eu viajei muito sozinho e gosto de viajar sozinho. Viajei de mochila às costas e em grupos de aventura há muitos anos. E até que um dia, na Câmara de Cantanhede, que é o meu universo, com que eu contacto com centenas de pessoas todos os dias, tenho um amigo meu que trabalha comigo, que há aqui uma pessoa que conhece, é o Eduardo, que me diz: tu gostas é de estar na palheta, na conversa. E gosto de estar na conversa, admito. Eu viajei de mochila às costas e um amigo meu, um colega meu, que trabalha comigo ainda hoje, há muitos anos, na Câmara de Cantanhede, disse: tu vais parecer um hippie deslavado de 80, 90 anos a viajar de mochila às costas, como aqueles que se vê nos filmes. Pronto, eu deixei de viajar de mochila às costas, mas também a idade também já conta, não é? Tudo faz parte, tudo tem o seu time. Nas barricadas, aos 16, 18, 20 anos. Mochila às costas até aos 45, 50. E depois já com algum conforto para ver as coisas de outra forma. Mas tenho a sorte, como nasci em 61, na década de 70 ainda havia hippies em Londres, é o que eu digo aos meus colegas. Pois, sou um homem do século XIX, como tu dizes, mas ainda havia hippies em Londres, os últimos, e vi os primeiros punks em Londres, que isso é muito interessante. E em termos de viagem, hoje cada vez mais em termos de viagem, gosto de viajar em silêncio, gosto do silêncio. Tenho viajado ultimamente, agora esta viagem de há 4 meses, isto é em Siena. Esta foi a celebrar os 40 anos, esta foi em 2018, os 40 anos da minha primeira viagem à Itália. Piazza del Campo. Piazza del Campo. Eu vivi nessa cidade. Eu sabia que tu viveste lá. Fizeste lá Erasmus, não foi? Ou estudaste lá? Uma cidade fascinante, não é? Quando nós chegamos a Siena e dizemos que vimos de Florença, eles dizem: Florença, ok, não conhecemos essa cidade. Quando chegamos a Florença e dizemos que vimos de Siena, não conhecemos essa gente, não conhecemos ninguém. Aquela rivalidade desde as cidades-estados italianas, porque Florença dos Médicis conquistou Siena, não foi no Renascimento. Então gosto, e agora tenho viajado, por exemplo, esta viagem que foi o norte do Afeganistão, no corredor do Akan, e toda a zona do Tajiquistão, onde, por exemplo, após a tomada do poder novamente pelos talibãs no Afeganistão, na zona do corredor do Akan, no norte do Afeganistão e no sul do Tajiquistão, há comunidades muçulmanas, islâmicas e ismaelitas. O grande grupo do Islão são os sunitas. Depois há um grupo minoritário que é os xiitas, e dentro dos xiitas a comunidade ismaelita tem ali o parecer favorável. É uma comunidade que dentro dos xiitas, que isto falar perante especialistas é sempre complicado, é quase que um exame. Os ismaelitas, e então houve a preocupação de muitas famílias trazerem as mães e as filhas do corredor do Akan, que é uma zona estreita. Foi quando houve o grande jogo do século XIX entre os impérios russo e britânico, que ficou ali uma faixa a ligar até numa fronteira de 70 e tal quilómetros com a China. Trouxeram as mães, trouxeram as filhas para o sul, para o Tajiquistão, uma zona que o Zé Luís conhece muito bem, o Rio Panja, essas zonas todas, para continuarem a estudar. Porque não podemos negar a educação. A educação é o de melhor que nós temos. E se vamos negar a educação por convicções políticas ou religiosas às meninas, estamos a negar a educação a mais de metade da humanidade, não é? E então esta viagem, fila num grupo, isto é em Baku, no Azerbaijão, estamos a negar o futuro a metade da humanidade. E tenho viajado em grupos muito pequenos, por exemplo, esta viagem no Tajiquistão foi muito interessante, porque não há estradas, foi em todo o terreno e tudo, fomos um grupo muito pequeno. Mas viajar em grupos pequenos permite-me o silêncio que muitas vezes a viagem de aventura não permite. Por exemplo, uma viagem de aventura, agora estou a olhar para a Raquel e para o Rogério, muitas vezes não permite o silêncio na Mongólia, estamos todos a comer juntos e há barulho, isto, aquilo, e eu já necessito do silêncio.
para ver a paisagem, sentir a paisagem. Também é da idade, não é? E agora, prezo cada vez mais o silêncio na viagem, o ter tempo para o isolamento. Não tenho um defeito que nunca compro muitas coisas. Digo que ao viajar, gosto de viajar depois das epidemias, das pandemias, dos terremotos, dos atentados, sempre fiz isso. A gripe das aves, pneumonia atípica, fui para vários países do Oriente, porque ninguém ia. Uma vez fomos tomar a vacina juntos quando foi da gripe das aves ao Centro de Saúde de Cantanhede, não foi? E depois cheguei ao serviço e a nossa presidente, já era a doutora Helena, diz, oh Rui, veio da Tailândia, gripe das aves, então vai 10 dias para casa, que nós damos os 10 dias até lhe pagamos o subsídio de refeição e tudo. Por isso é que dizem que eu sou oportunista. Não dinamizo muito a economia porque nunca compro muito. Por exemplo, esta t-shirt, eu fiz questão de trazer hoje, trago uma t-shirt para mim, para o meu irmão, agora nem isso, sobre as religiões, comprei-a em Mumbai, uma cidade fascinante, a antiga, sim, a cidade antiga, a nossa antiga Mumbai. Trago pedras para o meu irmão e trago folhas de árvores, de arbustos que apanho no chão, ou não estou a estragar arbustos, mas que estejam já a cair e tal, e meto num livro, num bloco, onde faço umas anotações simples de viagens. Tenho saudades de algumas viagens, poucas, aquelas viagens, como eu disse, das décadas de 70 e 80, quando eu era novo e imberbe e acreditava na humanidade. Ainda acredito, mas já não de uma forma tão ingênua. E tenho a melhor viagem que eu fiz foi a viagem que fiz com o meu irmão. Apareceram isto é no Azerbaijão, quando as montanhas, aquela zona de lava, nos arredores de Baku. A melhor viagem da minha vida foi a última que eu e o meu irmão fizemos com a nossa mãe a Veneza. E agora viagens, eu falei da Índia e já não vou falar mais porque a Índia é um universo, é outro planeta, muitos planetas juntos. O Irão é uma surpresa agradável. O Irão é difícil sermos tão bem acolhidos como no Irão. No Irão é difícil pagarmos uma refeição porque toda a gente nos convida. As pessoas são extraordinariamente inteligentes. Os iranianos são persas, falam iraniano ou farsi, são umas pessoas de extraordinariamente inteligência, tudo me afasta do regime político ou religioso teocrático dos ayatollahs, mas tudo me apaixona daquela população fascinante, afetuosa, extraordinariamente inteligente. E para eu vos dar um exemplo, se calhar a nossa linguagem universal será quê? Será a matemática e será a música. Porque a física e a química explicam tudo o que se passa no universo. A matemática permite-nos estar em contacto e a música estar em contacto. E não posso esquecer, uma vez no norte de Teherão, eu sou sempre convidado, sou o convidado penetra em todos os casamentos. Isto é em Baku, no Azerbaijão. Aquele edifício maravilhoso é da Zaha Hadid, que é um edifício maravilhoso. O centro tem o nome da mulher do presidente Aliyev do Azerbaijão. E sou sempre convidado para os casamentos. É com este aspecto do russo ucraniano, espantoso o ar natural, sem nenhuma maquilhagem a noiva, tudo natural. O noivo parece um casamento português. Aquela roupa gasta-se o dinheiro é só para aquele dia. E depois ninguém se pode mexer e vai tudo calçar os chinelos. Por isso é que eu não vou a casamentos. Acho um desperdício, acho muito bem que se casem, às vezes quiserem, mas eu não vou, é um desperdício de dinheiro na roupa e na festa e tudo. E pronto, acho que não. Agora, a propósito do Irão, Teherão são duas cidades. A cidade sul é a cidade persa. Norte de Teherão, uma cidade de restaurantes caros, uma cidade cosmopolita, com galerias de arte brutais. A imperatriz Farah Pahlavi era arquiteta. E na década de 60, 70 e 80, levou muitos arquitetos europeus a construir edifícios em Teherão. Muitos edifícios do nosso estilo, do edifício do Museu Gulbenkian, edifícios lindíssimos com aquele tipo de arquitetura. Muitos edifícios daquela linguagem arquitetónica do Corbusier, que vão para o Irão muito mais tarde, não nos anos 30, 40, mas a partir dos anos 60, 70, e é uma cidade com um panorama cultural intensíssimo. E então uma vez entro num restaurante em Teherão, começamos a falar com um grupo pequeno de amigos, e perguntam-nos se somos portugueses. E eles o que é que vão fazer? Vão colocar na música a Canção do Mar. Quer dizer, isto é extraordinário, é difícil termos esta experiência em qualquer país do mundo, não é? É extraordinariamente difícil. No Cáucaso, também é uma zona, isto é Tbilisi, a capital da Geórgia, o país onde eu sentia o medo pela primeira vez nas populações. E, se tiver tempo, já falo disso. No Cáucaso, músicas telemóveis. E que música é que eles tinham telemóvel?
a canção do Salvador Sobral, O Amar pelos Dois, ganhou o Festival da Eurovisão. Portanto, eu digo, não disse nenhuma mentira, a matemática e a música são a nossa linguagem universal. Em qualquer país do mundo, comunicamos através da matemática e a música. Quanto a Turquia, recomendo tantos países, recomendo a Turquia. A Turquia é um museu a céu aberto. Pessoas têm um regime autoritário, um regime em que há uma minoria, os curdos, que vivem em isolamento, não podem, a comunicação social curda na Turquia é proibida e esquecemos que existem os curdos. A Síria, sim, tive a sorte de ir à Síria, como eu disse, sozinho há uns 12, 13 anos, e nós somos egoístas. Por exemplo, eu quando via os bombardeamentos da Síria, a Rússia, o Putin tem lá grandes exércitos na Síria, os bombardeamentos em Ghouta, os bombardeamentos em Alepo foram feitos por aviões russos. Eu via as imagens e o que é que me chocava? O nosso egoísmo chocava-me a Alepo, porque eu tenho amigos em Alepo. E eu lembrava-me, fui recebido de uma forma tão carinhosa, tão afetuosa, de uma forma egoísta, eu não me lembrava dos outros que eram bombardeados nas outras cidades da Síria. Lembrava-me só dos de Alepo, porque eu conhecia era os de Alepo. Quer dizer, é egoísta, mas é natural, porque somos humanos. A Palestina é outra viagem que, se gostam de viajar, é importante irem à Palestina. É fácil irem à Palestina. Um avião para Amman, na Jordânia, é mais fácil. Não é caro. E chegamos à Palestina, a ponte Allenby do lado israelita, ponte Hussein do lado jordano. Passamos pela Palestina e há pessoas, famílias palestinianas inteiras, que estão ali horas na fila e são deixadas à espera de propósito pelos militares israelitas, mandam-nos passar à frente. Como quem diz, passa à frente porque tu és igual a nós, para mim. E as famílias palestinianas que vivem isoladas na Jordânia para irem ao médico, a Ramallah, por exemplo, estão à espera. E nós esquecemos esse campo de concentração gigantesco que é a Palestina. Muros de betão. Um palestiniano para ir trabalhar a Israel tem que preencher meia dúzia, quando não são dúzias de papéis. Há mais de 90 requerimentos de autorização que as autoridades ocupantes israelitas exigem aos palestinianos para se poderem movimentar para Israel. É preciso, a realidade assusta-nos e preocupa-nos. A dignidade humana é igual em todo o mundo, porque somos diferentes, ainda bem que o somos, mas somos iguais em dignidade e direitos. Portanto, que não esqueçamos, com a tragédia que vivemos atualmente, com a invasão da Ucrânia, que não esqueçamos que existe a Palestina. Estas viagens, isto é também a Geórgia, estas viagens pelo Cáucaso fiz por terra é fácil, a partir do Azerbaijão, foi necessário fazer Azerbaijão-Geórgia, porque tem relações diplomáticas, depois Geórgia-Arménia, da Arménia voltamos ao enclave do Nagorno-Karabakh. Em 2019, 2020, a Arménia avançou mais território. A Arménia, um país também de população muito simpática, é um país fabuloso. Isto é Gori, a carruagem na Geórgia, onde o Stalin se deslocava. Em Gori, a população na Geórgia ainda é toda stalinista, dá alma e coração às estátuas do Stalin e adora o Stalin. A senhora deste museu parece a filha predileta do Stalin. E na Geórgia e na Arménia nós temos, e no Azerbaijão, o que é uma zona territorial com população que são cristãos, ortodoxos, Geórgia e Arménia, são igrejas autocéfalas, independentes. O Azerbaijão é muçulmano, tem muitas ligações à Turquia, eles veem a televisão turca, as telenovelas turcas, mas o que é a implosão de um território? Por exemplo, na União Soviética viviam em paz. E hoje, ao viajar para as antigas repúblicas soviéticas, os mais velhos do que eu dizem que temos saudades da União Soviética, porque tínhamos a previsibilidade do futuro e tínhamos o dia-a-dia era calmo. Nós sabíamos que tínhamos médico, tínhamos educação, tínhamos reforma. E aqui na Geórgia e na Arménia explicaram-me, nós perdemos tudo de um dia para o outro, em 91. Os países começaram todos em guerra uns com os outros. Perdemos os diplomas universitários que deixaram de ser reconhecidos quando fomos para outros países. E a população na União Soviética, toda aquela população era muito bem preparada. A nível de ciências, de arte, literatura, de investigação, excepcionais em todas as áreas, muito bem preparados. Lembro-me que parece-me que foi há 500 anos, quando eu fui com os amigos à Universidade de Lomonosov, em Moscovo. Amigos meus portugueses, todos têm a minha idade, foram estudar para lá, em áreas da química, da engenharia, da biologia, de uma preparação excepcional. E
eles diziam, nós tínhamos direito a uma reforma, agora não temos a nada. Não temos direito a nada. E agora, esta última viagem, Tajiquistão e Quirguistão, disseram-nos exatamente, amigos novos de 20, 30 anos, muito simpáticos, diziam, os meus pais lamentam o desmembramento da União Soviética, porque o que era estável agora é instável e há uma imprevisibilidade maior. Eles diziam uma coisa, vivem em regimes autoritários. São famílias, por exemplo, no Tajiquistão, é uma família que controla o país todo, o pai, o filho. O pai é Presidente da República, é muito estilo Coreia do Norte. O filho é Presidente da Câmara de Dushanbe. E o filho zangou-se com as irmãs, e estão todos zangados. Então, todo no país está dividido entre eles. Se há uma iniciativa que dá rendimento, então vai para a família do Presidente. Mas eles diziam-nos, isto é que é triste, e adapta-se a nós. Temos paz. Eles diziam-nos, o Tajiquistão é o ponto de passagem das rotas da droga do Afeganistão para a Rússia. Mas temos um regime autoritário que nos dá a paz. Trocamos liberdade por segurança. Esta é a questão que se põe todos os dias no nosso cotidiano. Aquela balança entre liberdade e segurança. E é uma viagem, isto é no mausoléu ao genocídio arménio, em Yerevan, uma cidade também lindíssima, capital da Arménia, uma cidade em que toda a gente está na rua, passam a noite na rua, em festas, são simpáticos, toda a cidade, são países onde há grandes monumentos ainda dos tempos soviéticos e monumentos lindíssimos. No Tajiquistão e Quirguistão, as praças têm estátuas de Lenins, têm fossas e martelos gigantescos e tem aquele urbanismo soviético que é magnífico, o trânsito continua a funcionar. Avenidas largas, zonas verdes largas e depois o passeio largo. E todo aquele espaço urbano, pedonal, é permanente. As pessoas vivem na rua, são simpáticas, são pessoas bem vestidas. Isto é Yerevan, a capital da Arménia, com fontes, com música nas praças. São pessoas que convivem muito bem connosco, cafés, esplanadas, mesmo agora há poucos meses nas esplanadas de Bishkek, a antiga cidade soviética de Frunze, as esplanadas cheias, havia frio, edifícios lindíssimos, arquitetura soviética e depois a arquitetura neoclássica que os soviéticos recuperaram, lindíssima. Foi uma surpresa também para mim, no Uzbequistão, tive a sorte de já ir, isto é os templos de Garni, também no Cáucaso, tive a sorte de já ter ido ao Uzbequistão 2 vezes, agora fui porque faltava uma zona de viagem que era o Vale de Fergana, ou seja, que liga Samarcanda e Bukhara até à fronteira com o Quirguistão. E no Uzbequistão também vigora que eles são regimes presidencialistas, mas permitem a paz às pessoas e permitem uma vivência coletiva. E eles diziam-nos agora, nós vivemos bem com os nossos vizinhos, não queremos é que nos chateiem. E em todos os países são pessoas excelentes. Para mim só tem um problema, é a alimentação, é muita. Mas desde que tenha esparguete, está tudo bem para mim. Uma surpresa também no Uzbequistão foi a capital, Tashkent. Eu sabia que Tashkent tinha sido destruída por um terremoto devastador creio que em 66. E o regime soviético das antigas repúblicas socialistas, mandaram fazer uma capital nova, arquitetura soviética de catálogo, e a capital é maravilhosa. É um catálogo de arquitetura soviética coerente dos anos 60 e 70, é uma capital do urbanismo, à escala humana, os parques, os jardins, as pessoas estão nos parques, estão nos jardins, e sentimos bem, com edifícios lindíssimos. E onde é que eu ia? Agora, a viagem, estamos a voltar aos regimes autoritários, aos populismos, à demagogia, a uma comunicação social com tantas cadeiras de ética profissional e de deontologia, mas que espalha apenas o que é polémico. E que exemplo, um exemplo terrível que nos chocou a todos. Quando aquele miúdo pequenito caiu num poço em Marrocos há 1 mês ou 2 meses, as televisões transmitiram aquilo dia e noite. A partir do momento em que resgataram o miúdo, e o miúdo morreu, infelizmente, o que é que a televisão dá? Os pais do miúdo, com o sofrimento atroz, que ninguém devia passar pelo sofrimento de perder os filhos, porque a ordem natural das coisas é nós despedirmos dos pais e nunca nos despedirmos dos filhos. E os pais com o sofrimento, e o rei de Marrocos, que é um déspota que vive no meio do luxo, e a telefonar aos pais do miúdo.
E os pais do miúdo, sem saber que reação, e as televisões a transmitiram aquilo, aquele momento de dor terrível, que devia ser de intimidade, a ser transmitido por todas as televisões. E quem é que triunfou nisto? Foi o rei de Marrocos, que é um imbecil que vive no meio de luxo, que nem sabe, nunca fez nada na vida e que está ali a ganhar trunfos, a ganhar votos, porque é muito bonzinho, não se vota para o rei de Marrocos, é porque é muito bonzinho e até telefonou aos pais do miúdo. A partir do momento em que aquilo deixou de ser vendável, a comunicação social nunca mais se preocupou com o assunto. Isso é o tendencioso de que fazemos a tal escatologia do sofrimento humano. Nunca devemos perder na viagem, e a viagem a cada dia da nossa vida, o respeito pela dignidade. E estes 2 anos de viagem pandémica foram um exemplo disso. E o exemplo que, também em conversa com os meus irmãos e com amigos, a nova sequência do SARS-CoV-2. A África do Sul identificou e sequenciou a nova variante. Divulgou, comunicou às instituições de saúde internacionais, comunicou tudo, teve o procedimento correto. O que é que aconteceu à África do Sul? Foi isolada pela comunidade internacional. Fronteiras fechadas, voos fechados. Um procedimento, de acordo com os princípios internacionais da saúde pública e do direito internacional, é sancionado. O que é que vai acontecer ao próximo país que diagnosticar uma variante? Não diz nada, fica calado. Não é? Esta viagem pela dignidade, pelo respeito, e as normas internacionais estão escritas. Se se cumprem, como neste caso da variante, o país é penalizado. Agora, eu digo sempre que somos todos diferentes e todos iguais. Claro, é uma utopia, é uma miragem, mas nem por isso devemos deixar de lutar por essa dignidade da condição humana. E as tais, que nunca me cansarei de repetir, as diferenças, quanto maiores forem as nossas diferenças, mais ricos seremos. Eu também gosto muito eu gosto de tudo, é uma desgraça. Até gosto de fazer comida às vezes, apesar de não comer, por exemplo. E agora, para não ser só tragédias, eu gosto de fazer cozida à portuguesa. Faço cozida à portuguesa pela família inteira num tacho grande. Tudo à moda antiga, no mesmo tacho, vou colocando por camadas, mas depois não como as couves. Eu faço, por exemplo, nós em casa temos as tarefas estão distribuídas. Eu faço leite creme caseiro e farofas caseiras. O meu irmão faz arroz doce e faz bolo de chocolate e faz rabanadas. E então fazemos isso tudo. Mas eu, por exemplo, as carnes assadas, eu é que faço sempre, mas não como. E tempero-as com o whisky a meio da carne estar assada porque fica mais tenra e cora a carne por fora e tudo. Vejo o Masterchef português, mas depois não pratico. Pratico e não como. Agora, vamos ver, eu gosto muito de filosofia. Este mundo parece-me cada vez mais o mundo que o Thomas Hobbes, século XVI, XVII, descreve no Leviatã. O Thomas Hobbes era filósofo, teórico, político, matemático e naquela escola do pensamento contratualista, de filosofia política e tudo. E ele escreveu o Leviatã, que é uma obra que infelizmente está sempre atual. Ele mais ou menos diz que o ser humano é naturalmente inclinado para o mal. Isto é no Irão. Quem é que pode dizer que mal do Irão? Com pessoas tão simpáticas, tão afetuosas, bem vestidas, porque até o lenço fica bem. O Thomas Hobbes dizia que no Leviatã que o homem está naturalmente inclinado para o mal e que o homem é o lobo do homem. Como tal, os humanos necessitariam de uma monarquia forte, ou seja, um Estado forte, com leis rígidas para domesticar o homem, para que o homem pudesse sair desse estado natural e estar num estado civil, domesticado, sem autonomia, sem liberdade individual, sem escolha. O homem está a abdicar da liberdade para ter a paz social. Hobbes, Leviatã, século XVI, XVII. Estamos cada vez mais, infelizmente, nesse estado. E agora, como é que estamos de tempo, Cristina? É só porque como estamos a transmitir, já está muito longo. Podes terminar esta transmissão. E dá-me mais 10 minutos. Ok, muito obrigado. Isto a propósito agora para gerar a polémica, para falarmos daqui a uns dias, para falarem quando forem para fora. A propósito da invasão da Ucrânia. Tucídides, no discurso de Péricles, no ano 430 a.C., é um discurso de homenagem aos mortos da Guerra do Peloponeso, ele diz:
Isto é para ficar no ar. A nossa Constituição Política não segue as leis de outras cidades. Antes ela, a Constituição Política, lhes serve de exemplo, porque o nosso governo chama-se democracia, porque a administração serve os interesses da maioria e não umas de uma minoria. Claro que para nós, a luz atual, a Grécia clássica não é exemplo de democracia, porque as mulheres não votavam. Mais metade da população eram escravos. Os escravos não votavam. E votavam os proprietários. Mas este discurso chama-se democracia. A nossa administração serve os interesses da maioria e não os de uma minoria. Depois há também outro exemplo interessante, tem sido referido nas últimas semanas. A Guerra do Peloponeso foi ganha por Esparta. Mas qual foi a semente que ficou? Foi a semente de democracia, a tal democracia, porque na altura era considerada democracia. A propósito também destas semanas, há pouco estava a falar com a Cristina uma frase que eu li do Pacheco Pereira, que me deixou assim a pensar muito. O Pacheco Pereira, num artigo escrito há uns dias, dizia: podemos olhar a cores e condenar a preto e branco? Deixo-vos a pergunta. E a falar desta... Ainda não é oportuno falarmos em termos de conversas de viajantes, em termos de debates ainda sobre a invasão e a guerra da Ucrânia, porque as coisas estão à flor da pele, há muito sofrimento, há muitas imagens, e uma coisa é certa: existe o direito internacional, existem as Nações Unidas, e neste caso houve um Estado soberano, a Rússia, que invade o Estado soberano vizinho, a Ucrânia, sem respeito pelo direito internacional, sem respeito pela Carta das Nações Unidas. Depois há outra questão, e a propósito, por exemplo, falamos de Palestina, falamos de Iémen, de Sara Espanhol, isto é em Mumbai. Falamos de Iémen, Sara Espanhol. A história dos direitos humanos. A minha formação de direitos humanos e a minha convicção, a minha crença é de que os direitos humanos são universais. Há meia dúzia de direitos humanos que são universais. Não discriminar o género, não há tortura, não há pena de morte, não há prisão sem estar presente a um julgamento, todo o cidadão tem direito a um julgamento. E depois há aqueles direitos humanos que há culturas. Mas se uma vez no Irão, no norte do Irão, numa esplanada, eu defendia isto da universalidade dos direitos humanos e continuo a defender. E alguém daquele grupo pequeno de amigos dizia: mas se devemos relativizar os direitos humanos e adaptá-los à cultura. O professor Boaventura Sousa Santos tem uns artigos fascinantes, muito interessantes, que é bom consultarmos, estão disponíveis naquelas publicações das universidades. O professor Boaventura Sousa Santos fala acerca disso. E essa minha amiga, numa esplanada na zona norte de Irão, dizia-nos: se relativizarmos os direitos humanos, estamos a abrir porta à violação de todos os direitos humanos, porque estamos a relativizar, a dizer que é cultural, vamos permitir isto. E depois, quando nos apercebemos, já o direito humano está a ser violado há muitos anos. Portanto, aqueles direitos humanos naturais de direito à vida, à liberdade, à dignidade, ao acesso a condições de saúde, o acesso à educação, não há tortura, não há prisão arbitrária, são direitos humanos universais. E ainda há uma parte muito importante do direito, que é o direito internacional humanitário, e que se aplica a todos estes países e a muitos outros. O direito internacional humanitário aplica-se a todos os não combatentes em cenário de combate. Pedro também está dentro disso, não é? Também estudámos pela mesma cartilha. O direito internacional com os mesmos professores. O direito internacional... Todos os não combatentes em cenário de guerra, em cenário de combate, em cenário de conflito, podem ser civis, podem ser militares feridos, podem ser forças em combate que se tenham rendido, aplica-se o direito internacional humanitário. Pode-se aplicar a náufragos. Toda esta legislação se aplica, teoricamente, na prática, não se aplica. Entre as convenções de Genebra, que já houve convenções de Genebra, as primeiras foi no final do século XIX, aplicam-se também em todas as situações. Agora, deixar-vos mais uma frase. Há um fulano que eu detesto sempre, acho que devia ter sido julgado num tribunal de guerra há muitos anos. Eu creio que ainda é vivo, o homem deve ter para aí alguns 300 anos, o Henry Kissinger. E o Henry Kissinger, Kissinger, há uns anos escreveu, creio que em 2014 ou 2015 escreveu,
no Washington Post. E o Henry Kissinger escreveu isto, é só para gerar polémica. A Ucrânia não deverá ser posto avançado de nenhum dos lados contra o outro. Deve funcionar como uma ponte. A Ucrânia deverá ser livre de entrar para a União Europeia, mas não deverá integrar a NATO, optando por uma neutralidade finlandesa, recusando sempre ser elemento de disputa entre o Ocidente e a Rússia. Isto é só para gerar a polémica, para depois em casa começarem todos a discutir ou no café. Agora não nos podemos juntar muitos no café. George Kennan foi um teórico da época do Reagan e do Bush pai, primeiro contra a União Soviética, depois contra a Rússia. E em 98, num debate, numa universidade, o George Kennan já morreu há uns anos, diz assim, em 98, a expansão da NATO para leste será o início de uma nova Guerra Fria. Estamos a falar de fulanos ligados ao Partido Republicano americano, fulanos de alas conservadoras, teóricos da guerra, como o Kissinger e o John F. Kennedy. O Kissinger também tem uma frase premonitória. O teste da política é como as guerras terminam e não quando começam. O Kennedy, em 62, quando foi da crise dos mísseis de Cuba, isto é a Pyongyang, que é um país que eu recomendo, porque uma viagem a Pyongyang, à Coreia do Norte, vais mal, é mais importante do que meia dúzia de viagens a Euro Disney. O Kennedy dizia assim, em 62, após a crise dos mísseis de Cuba, se fizermos o que eles querem, nenhum de nós estará vivo para lhes dizer que estavam errados. E lembro também, na década de 80, talvez, quando os americanos e a NATO instalaram os mísseis Pershing II na Alemanha, havia manifestações de pacifistas na Alemanha que diziam uma coisa muito interessante. Eu nunca me esqueci. Antes vermelhos do que mortos, diziam eles nas manifestações. Agora, só vos queria falar mais uma coisa mesmo para terminar. Existe um Tribunal Penal Internacional. Isto é feito de direitos humanos, de dignidade da nossa condição humana. O Tribunal Penal Internacional não é algo muito antigo. Ele só foi aprovado pelo Estatuto de Roma em 1998 e iniciou trabalhos em 2002. Os tribunais anteriores, os tribunais de Nuremberg e de Tóquio, foram tribunais ad hoc. Tanto que alguns puristas do direito internacional dizem não deveriam ter existido porque o tribunal tem que existir antes do crime ser praticado. Nullum crime sine lege. Posteriormente foram criados tribunais penais internacionais com julgamentos em área para os crimes de guerra da Jugoslávia, do Ruanda e de alguns países. O tribunal, portanto, e só em 2002 é que este Tribunal Penal Internacional com o Estatuto de Roma entrou em funcionamento, porque só em 2002 é que se conseguiu o número mínimo de Estados que estava estabelecido. E o número mínimo de Estados era muito pouco, não sei se seriam 20 ou 30. Em 200 países, só em 2002 é que conseguiu este estatuto. Este Tribunal Penal Internacional tem competência apenas entre aspas, para julgar 4 tipologias de crime. Crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes de agressão. Nunca pode julgar Estados, só pode julgar pessoas. Que eu me lembre, só de pessoas, chefes de Estado, ou que exerceram funções de chefe de Estado, só 2 foram julgados. O Bemba, da Costa do Marfim, e o Omar al-Bashir, do Sudão. Creio que só esses 2. Portanto, o que eu digo é, e depois desta extensa viagem, ainda bem que ninguém cortou os pulsos, não é? Nem se foi embora, não nos esquecermos de muitos países, ou não nos esquecermos de uma região, de uma guerra, de um campo de concentração a céu aberto, que é a região de Xinjiang, na China. Nas cidades das populações uigures na China, quem morre um filho não pode dizer. Famílias que desaparecem pessoas, não podem dizer que essas pessoas foram levadas para os campos de reeducação, que são campos de concentração. E ninguém fala da região de Xinjiang. E não podemos viver em aporofobia nem em dromocracia. A aporofobia, quando aquela filósofa de Valência, Adela Cortina, é o ódio aos que não têm recursos, o ódio aos pobres. E nós vivemos, é a aporofobia, vivemos no culto da imagem e por uma pessoa não ter recursos, é logo posta de parte. E vivemos, infelizmente, numa sociedade
de aporofobia e de dromocracia, em que a democracia se exerce à velocidade. O que importa é ver, partilhar, sem ir às fontes, sem analisar as coisas, e emitir logo a opinião. Nós vivemos muito na época do eu acho que, e não nos informamos. E é muito importante informarmos, e não nascemos ensinados, e é muito bom não sabermos. É muito bom cada vez termos consciência de que quanto mais aprendemos, menos sabemos. E não vivemos nesta dromocracia, democracia em velocidade. O que interessa é partilhar por likes, estrelinhas, corações, isso é que interessa. E não, a realidade, a notícia, a viagem tem que ser feita com calma. Ver, conhecer, aprender. Isto foi talvez o momento mais degradante que a Coreia do Norte viveu nos últimos 70 anos, quando um russo-ucraniano foi de férias à Coreia do Norte e num baile convidaram-me para dançar. Isto existe em filme. Mas eu não me atrevo, eu tenho o filme, a pôr em filme, porque vocês cortavam os pulsos mesmo, era aqui, e a Cristina não distribuiu os x-atos suficientes para cortar tantos pulsos. Aquele monumento é a foice, o martelo e o pincel. Na Coreia do Norte, foi lá que eu conheci o José Luís Peixoto, encontrei um grupo de portugueses com ele. Nós fomos num grupo da Young Pioneer Tours da China e eles explicaram a foice, o martelo e o pincel, os operários camponeses e os intelectuais. Então, quando o primeiro presidente, o Kim Il-sung, morreu, contou-nos o guia oficial, aquele rapaz engravatado que aparece comigo em algumas fotografias, o povo levantou-se corajosamente e em 3 dias ergueu aquele monumento. É um monumento feito em betão, em 3 dias. E a Coreia do Norte é um país que eu senti-me profundamente ligado àquelas pessoas. Somos muito bem recebidos. Fomos um grupo de 6 ou 7, com 3 guias, muito simpáticos, e eu parti de uma forma egoísta para a Coreia do Norte a pensar assim, vou fazer a viagem, 6 dias foi a autorização, conheço os guias, nunca mais vou lembrar deles quando sair. E posso-me esquecer de todos os nossos guias, mas nunca me esquecerei daqueles guias da Coreia do Norte que foram tão simpáticos, tão afetuosos. Isto é o monumento à amizade entre a reunificação da Coreia do Norte e do Sul. E eu nunca me esquecerei daquelas pessoas que nos conquistaram pela sinceridade com que falaram de nós, com que falavam connosco da realidade deles. E tudo me une à afetividade àquele povo, embora tudo me afaste daquele regime. Não é? Bem, espero não vos ter cansado e agradeço a vossa presença e o vosso apoio por esta viagem caótica, desorganizada e muito politizada. Obrigado a todos. Palmas é para vocês.